que eu acho sobre treinamento, sobre resiliência emocional? Um monte de besteira. Você deveria não assistir nada sobre isso. Só vai te fazer pior. Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast. Desde já eu peço que você deixe o seu like maroto, que ajuda o canal. E também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ajuda a gente a construir essa obra incrível. Legal, que bom que você já deixou seu like, que você já se inscreveu no canal e ativou o sininho. Muito obrigado. O BizuCast de hoje eu vou trazer um tema muito legal, que é... jogue fora tudo que você sabe sobre resiliência, e aprenda a perder. Essa dica é muito valiosa. A gente tem muito material por aí sobre resiliência emocional, que está sendo tratado pelas empresas e pelas pessoas também como a mordaça emocional, uma ferramenta para que eu possa fazer as pessoas sofrer mais ainda e educá-las no sentido de: olha, é feio reclamar, viu? Não demonstre que você está sofrendo, né? Aproveite e sorria ainda por cima. É por isso que a dica de hoje é: joga fora tudo que você vai falar sobre resiliência emocional. Não serve pra nada. Não como está sendo colocado aqui em prática. Não vai agora aprender a usar essa mordaça em si próprio e acumular essas emoções dentro de você. Esse tipo de coisa vai reverter algum tipo de doença em você. Com certeza você vai sofrer. Então você precisa saber lidar com as emoções ao invés de lutar contra elas. Nós somos educados desde pequenininho a não perder, não é verdade? A não chorar, a não demonstrar fraqueza, que a dor não foi nada. Com isso a gente é estimulado a ignorar essas emoções, quase como se elas não existissem, fazendo com que as pessoas ao longo da vida não saibam sentir essas emoções. Essas emoções se tornam um frisson dentro do nosso corpo e dentro da nossa mente, porque são extremas novidades. A gente quase não tem contato com elas. Assim como uma pessoa que nunca foi na praia e viu um castelo de areia sendo montado e viu a maré, né, invadindo e destruindo ele. A pessoa vai ficar chorando, guardando luto sobre essa perda? Uma pessoa que já foi na praia várias vezes e já construiu vários desses castelos sabe da verdade inevitável, sabe do funcionamento das marés, sabe que a água leva a areia e que isso não tem problema nenhum, basta construir outro castelo. Olha a diferença da normalidade, como a gente consegue ver nesse exemplo a normalidade de uma pessoa, né? Saber lidar com a situação de um castelo de areia sendo desmanchado e a pessoa que sofre e chora por isso, guarda luto, fica anos sofrendo. Mas a gente faz isso com as nossas emoções e com as coisas que acontecem no nosso dia a dia também. Ao invés de a gente pensar em resiliência, que eu gosto de trazer o exemplo, né, de um metal, antes de ele partir, tamanha a pressão, molecularmente ele por dentro já está todo destruído. A última etapa é a superfície, quando ele cisalha e rompe. Às vezes a gente lida com o pensamento de resiliência dessa forma. As emoções já destruíram a gente por dentro. Então, ao invés disso, pense em resistência. Como que a gente vai resistir às emoções? E a melhor forma de fazer isso é senti-las, né, com bastante frequência e saber lidar com elas. Saber observar o nosso corpo e essas emoções. E não ser algo totalmente uma surpresa, ser algo alienígena, gente. Ao invés de aprender a repelir essa dor ou só a suportá-la e gostar dela, nós devemos treinar a senti-las. Ter esse treinamento constante. Tudo na mente humana e no corpo humano que a gente submeter, né, a uma carga, a um sentimento, a uma experiência, várias vezes o corpo vai aprender a lidar com aquilo e vai criar uma habilidade. E é isso que a gente tem que desenvolver, né? Nesse aprendizado, desenvolver uma habilidade. A habilidade de saber lidar com essas emoções e não deixar que elas destruam a gente por dentro. Quando a gente está destruído por dentro, nada faz sentido. Você não escuta o que a pessoa está falando, né? Você não consegue pensar e tomar uma decisão. Você simplesmente está avassaladamente destruído por dentro, não tem capacidade mental nenhuma de fazer nada. Como que você se deixou se render por uma emoção? Por quê? Porque ela é novidade para você. E porque ao longo da vida você sempre procurou ignorá-la. Esse é o ponto. Quanto que perder é estranho para você? Quanto que perder é uma novidade para você? Né?
Assim como um sistema imunológico que nunca viu uma doença, né, acaba sentindo, né, os seus efeitos de maneira muito mais agressiva. Temos que criar uma imunidade emocional, uma forma de saber lidar com anticorpos emocionais frente a essas emoções. Eu sugiro que você, se tem um hobby, por exemplo, eu gosto de jogar, vamos jogar o FIFA, por exemplo, coloca lá no modo World Soccer International, máximo nível, e joga uma partida contra um time difícil e você com um time fraco. Não é para você destruir o seu hobby, né? A partir de hoje, todos os meus hobbies eu vou sofrer. Não é isso. Mas tenta se estimular essa experiência social consigo próprio, que é, na verdade, um aprendizado emocional. Se estimule a perder, nem que seja num par ou ímpar. Tente viver essas emoções com uma certa frequência. Faça como o Rasputin fez com cianureto em si próprio, né? E se tornou imune a certas doses de cianureto. Faça isso com as emoções. Comece a vivê-las. O corpo vai saber lidar com elas. E não lute contra elas. Sinta a emoção e se observe como você está reagindo. Não tente lutar contra ela, não tente ignorar contra ela. Isso vai deixar essa emoção mais forte ainda. Então, ao invés de ficar se preocupando em fazer resistência, resiliência e lutar contra, você aceita isso. Assim como o budismo diz, né? Vem uma mensagem ruim, uma sensação ruim, ela vem e te abraça, você a solta e deixa ela ir embora. O que acontece é que às vezes a emoção já quer ir embora, mas as pessoas têm, né, uma emoção, um vínculo cativo, até para de repente ganhar a atenção dos outros, e abraça essa sensação ruim e não deixa ela ir embora. Abandona ela, né? Se permita viver outras experiências e outras emoções ao invés de ficar presa apenas numa emoção. Então a dica é, joga fora tudo que você ouviu falar sobre resiliência emocional e comece a treinar e aprender a perder. Tenho certeza que se você aprender e se estimular nesses sentimentos, nessas sensações, você vai criar uma imunidade emocional e vai saber lidar com as frustrações e com os reveses de uma maneira interessante e inimaginável, que você nem supunha que seria possível. E não vai ser resistindo, respirando, meditando, tomando 2 litros, 3 litros de água, sem essas simpatias. Esse tipo de coisa tem que ser construído, personalizado na mente de cada um. Eu não sei como que a sua mente funciona. Você não imagina como a minha mente funciona. Você vai conseguir achar o anticorpo correto para lidar com essas emoções. Só que você tem que aceitá-las, você tem que vivê-las, você tem que entrar em contato com elas. Você precisa ganhar horas e bagagem sobre isso. A experiência vai te dar a chave da solução dessas emoções não te controlarem no final das contas. Sessão de e-mails! Vamos lá, pessoal, eu vou ler aqui um e-mail que a gente recebeu do Pedro Amarilha. Olá, bisuzeiros! Venho até vocês trazer minhas angústias e procurar soluções elucubradas. Trabalho na área do direito e tenho passado um mau bocado onde trabalho. Faço hora extra, não tenho final de semana, reduzo tudo que posso de custos e não ganho nada com isso. Só ganhei uma úlcera e dores de estômago, o que devo fazer? Pedro Amarilha! Olha, você está corretíssimo a respeito dos seus esforços e austeridade. Aonde você trabalhar, você tem que agir assim como você age na sua casa. Na sua casa você não pode esbanjar as coisas. Austeridade, certo? Sempre que precisar, faça algo. Mas se puder evitar e economizar, economize, para que você possa sempre ter os recursos. Esse pensamento austero mantém você, né, com recursos mais tempo, né, sem esbanjar. Né? É tão feio um cara trabalhar numa empresa e ficar gastando o recurso da empresa como se fosse uma pequena vingança contra a empresa, né? Você está fazendo certo. Agora, o esforço adicional tá ligado com o engajamento. Você também tá certo nisso, né? Se você acredita na empresa, acredita em si próprio, tem um projeto de carreira e você está determinado a alcançá-lo, vai fazer hora extra, vai trabalhar final de semana. É errado isso, não é errado. O que você provavelmente está errando é o equilíbrio. Você precisa entender, Amarília, que se você se consumir e se destruir internamente, vai faltar força, vai faltar energia para fazer o que é preciso. Se você se sacrificar nesse altar aí da liberdade, não vai sobrar ninguém para contar a história. Olha, as empresas, elas se preocupam com as pessoas, algumas fingem se preocupar. Mas no final das contas, meu amigo, se um dia você tiver um infarto, uma doença, desfalecer, eles vão colocar outra pessoa no seu lugar. Não estou querendo trazer nenhum tipo de discurso aí
contra empresas, eu sou o cara que sou a favor das empresas, porque as empresas têm a coragem de colocar os negócios do papel no mundo real, tá? Mas também tem muito empresário ruim, tem muito profissional ruim também, tá? Então o ponto aqui não é a discussão de luta de classes, mas é a seguinte: você precisa achar o equilíbrio. Não adianta você dar tudo de si, só que tá dando a mais do que de si. Você precisa manter o seu equilíbrio emocional, a sua saúde em primeiro lugar. Portanto, continua fazendo tudo o que você está fazendo, mas cuidado com o equilíbrio, tá? Não vai usar não vai sacrificar a tua saúde, usar teus recursos de saúde aí em troca de resultados, porque depois vai sair caro, você não vai conseguir nem usufruir a vitória. Procure equilíbrio, Amarília, tá bom? E não é pergunta, mas são comentários nos nossos vídeos. A gente tem uma série bem interessante. Eu coloco aqui, ó. Como lidar com o chefe idiota, como trabalhar com o chefe idiota no nosso canal. Foi incrível essa série. E eu tenho alguns comentários aqui / perguntas. O primeiro é do Leque das HQs. Acabei de ter uma situação horrível com o pai dos meus chefes. Ele é babaca e não tem nada da empresa. Não é nada, no máximo, um funcionário como eu. Mesmo assim, ele quer dar ordem, quer ser o maioral, coisa que ele nem sabe o que eu faço. Fiquei muito irritado com tudo isso. Alguém pode me ajudar? Então é o seguinte, cara. Todo mundo tem um chefe. Use o seu chefe como o seu escudo. Procura teu chefe, fala sobre o que está acontecendo. Toda vez que ele vir pedir coisa pra você ou mandar em você, você vai lá e reporta pro teu chefe. Ó, fulano pediu pra fazer isso, posso fazer? Se você fizer isso várias vezes, teu chefe vai se incomodar com isso e vai resolver o problema pra você. Usa o teu chefe como escudo! Não é à toa que ele é teu chefe, tá certo? E você trabalha pro seu chefe, ponto final. Tá bom? Então procura o teu chefe sempre. O outro comentário é da Andreia. Olha só, Andreia T. Estou trabalhando em uma empresa legal e que paga bem, mas a chefe é chata, né? É o tipo de pessoa que quase não elogia, mas vive dando críticas ácidas e sarcásticas. E isso está afetando muito a minha motivação em trabalhar. Andreia T. O que você tem que fazer é o seguinte: a primeira coisa é aprender que se isso está acontecendo com uma rotina muito grande e você está sentindo vontade de ir embora da empresa, provavelmente se essa pessoa que é o seu gestor, né, está fazendo isso de maneira sistemática e contigo, ele está te perseguindo. Todo tipo de perseguição ou ataque que é contínuo e tem o propósito de tirar você da empresa é assédio moral. Assédio moral não é gritar, não é xingar, não é ofender. Isso é um outro problema, tá? Mas assédio moral é isso que eu te expliquei. Então você tem que agir como um assédio moral. Denuncie, ou na linha ética ou nos canais apropriados que a sua empresa sugere. Não tenha medo nem vergonha, faça o certo. E se a sua empresa não tem esse canal, eu te recomendo ir pro LinkedIn, né? E começar a mandar seu currículo e vazar. Porque se a empresa não tem esse suporte, você provavelmente vai ficar doente com isso. Se você gostou aqui do quadro e quer participar, mande a sua pergunta para bizocast@gmail.com ou então entre nos nossos canais de comunicação, tanto no YouTube, aqui embaixo nos comentários, deixe sua pergunta aqui que eu vou responder em outros vídeos, como também nas outras mídias sociais como Instagram e Facebook, onde você colocar eu vou trazer aqui nos vídeos. Tá bom, pessoal? Boa semana pra você! Você sabe que esse negócio de resiliência emocional, eu sempre quando participava dos treinamentos, sempre achei que tinha uma coisa estranha em tudo isso, sabe? Eu sempre falei assim, cara, tem uma coisa estranha. Resiliência, resistência, né? Quando você pensa em engenharia, resiliência, o material escoando, explodindo por dentro e prestes a se romper. Quando você fala de resistência, né? Aquele efeito OMS lá, tipo, derretendo o calor, a corrente passando, criando a resistência, gerando calor, aquela energia, né? Cara, por que tem que ser dessa forma? Quem disse que tem que ser assim, né? Fala de maturidade emocional, mas a gente não tem sido treinado emocionalmente nem na infância. A gente perde, já vem o pai assoprando, né? Se machuca, assopra o joelho, a gente perde, alguém fala, não tem problema, né? Mas assim, a gente tem que sentir mais essas frustrações. Ganhar isso que o pessoal fala de carcaça, carapaça dura aí, na verdade é uma imunidade emocional. Saiba lidar com as emoções. E isso é nossa obrigação, não só porque eu quero ser uma pessoa, um profissional melhor. Eu quero me desenvolver, eu quero ser um humano melhor.
um indivíduo, eu quero ser um albino melhor hoje em relação ao que eu fui ontem. É minha obrigação me desenvolver. E se eu não sentir esses remédios amargos, nem que seja de maneira controlada, como que eu vou desenvolver a imunidade que eu preciso, né, para eu me tornar uma pessoa melhor? Então, assim, se você está passando por um momento, e muita gente passa, de pressão, de angústia, de problemas, não procura nesses textos, nesses vídeos sobre resiliência emocional, porque eles vão te ensinar no máximo uma mordaça que vai passar aqui na tua boca e vai fazer você gritar mudo, né? Gritar sem som, sentir dor, sem sofrer. E essa forma aí de represar a emoção dentro do seu corpo vai depois se transformar numa doença psicossomática que vai te consumir, que vai fazer você ficar doente, que vai fazer você ficar destruído por dentro, no modo avião, sem ouvir o que as pessoas falam, sem entender o que as pessoas dizem. Você praticamente é um zumbi. Então, a maneira é o seguinte: sinta essas emoções e treine o seu corpo a senti-las. Quando você estiver sentindo elas, observe-as, fique observando, fala assim, olha eu aqui, ó, olha eu sentindo, é meio que o do Poder do Agora, né? O Eckhart Tolle fala sobre emoções. A gente tem que treinar a observação das emoções. Olha eu nervoso, olha como que eu tô me sentindo, deixa eu me acalmar. Começa a treinar essas emoções no dia a dia. Você não tem como mudar o mundo, não tem como você fazer com que as pessoas deixem de ser grossas, que você deixe de perder, que você deixe de ter frustrações, porque o mundo real é isso. A nossa vida não é uma obra de romantismo, a nossa vida é uma obra de realismo, é duro, é difícil. Então a gente tem que ter a resistência emocional para lidar com isso, e esse tônus emocional só vem com o contato, assim como tudo que a gente tem na vida, que a gente tem que aprender, tem que ter contato, tem que exercitar. Então exercite isso, tá bom? Se proponha nem que seja um par ou ímpar, perder um par ou ímpar, jogar um joguinho que você sempre joga, uma vez ou outra eu vou lá e jogo um joguinho num nível hard para eu perder. Testa essas emoções, não fica se protegendo, se blindando disso. Essa bolha, na verdade, vai te deixar mais frágil, né? Assim como o sistema imunológico precisa de anticorpos, precisa ter contato com a doença e com o problema para se desenvolver, porque você, meu amigo, dentro da sua mente tem toda a capacidade para desenvolver isso, não precisa aprender com ninguém, tá bom? Você dentro da sua mente tem a programação para saber lidar com isso. Cada um vai lidar de uma forma diferente. A minha mente funciona de uma forma, a sua mente funciona de outra, né? E você vai descobrir como lidar com isso quando você se permitir ter contato com essas emoções e saber lidar com elas sem ignorá-las, tá bom? Então é isso daí. Obrigado pela sua atenção. Eu agradeço que você tenha escutado o nosso material. Peço para que você conheça, né, o nosso podcast, que é o BizuCast, e que você procure eles tanto no Spotify como também nos melhores agregadores de podcast que tem por aí, como o Google Podcasts ou qualquer outro que você possa possuir no seu celular. E também todos os nossos materiais no site binosabe.com.br. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima!